Como dizem alguns, sextou. Sexta-feira a gente vai hoje falar do quinto capítulo desse livro aqui, A Dança das Energias, que a gente está fazendo esse estudo durante a semana toda, e várias semanas, né? Porque o vídeo é longo, quer dizer, o livro é longo. Então vamos lá. Hoje a gente vai dar uma olhadinha na história, mas eu prometo que vai ser uma coisa bem pontual para não ficar, tô vendo se o microfone tá aqui, né? Porque já aconteceu várias vezes, eu ficar falando. Aí quando vê, tá sem microfone. Mas vamos lá. A gente vai fazer uma viagenzinha no tempo, túnel do tempo, para a gente dar uma comparada sobre o que mudou na nossa percepção. Porque a gente tinha essa coisa da física newtoniana, essa coisa é ótima, né? A física newtoniana ela foi muito importante, só que ela serve para o macrocosmo. Então a gente consegue aplicar as leis da física para diversas coisas, como funcionamento de avião, seja lá o que for, né? Aqui no macro, deixa eu só fechar a janela, que tá chovendo hoje e tá molhando aqui dentro. E pior que tá calor, né? Daí vem aquele ventinho gostoso, mas não dá para ficar aberto não, senão vai molhando folha, papel e tudo mais. Bom, então quando a gente pensa na física newtoniana, a gente teve vários postulados, né? Várias fórmulas que foram capazes de explicar o universo, mas ele era entendido como algo linear, né? Quando você pensava em espaço-tempo. São coisas concretas, certas, o espaço sempre está ali, ele não muda, é uma coisa rígida. O tempo, ele vai de trás para frente, né? Então você tem passado, presente e futuro, é um tempo linear. E até é estranho quando a gente fala tempo linear, existe outro, né? E o interessante é que existe. E aí a gente fala assim, ai, mas esse sorriso não é porque eu tô entendendo, né? É um riso assim do... Ai, como é que isso faz sentido pra gente, né? A gente tem experiências pontuais que podem fazer sentido. E experiências outras também que foram realizadas pelos físicos que vieram depois de Isaac Newton e que começaram a arranhar a superfície e demonstrar coisas com física, né? Daí do microcosmo, não do macrocosmo, mas com situações inusitadíssimas que a gente jamais pensou, né, como humanidade, que aquilo tudo podia existir. Bom, então aqui, ó, novas formas de pensamento foram surgindo no começo do século XIX, né, no começo de 1800. E aí a gente tem James Clerk Maxwell, que foi um físico escocês, que o que ele fez aqui foi a teoria do campo. E o que foi essa teoria do campo? Então, ele provou que o campo, em 1864, que o campo elétrico e magnético se propagam à velocidade da luz. E olha a pegadinha aqui, que parece paradoxal, mas não é, né? É mais ou menos a mesma coisa. Sendo a luz ondas elétricas e magnéticas. Essas ondas têm a mesma natureza, podendo ora se mostrar como uma e ora como outra. Então, imagina a luz, que ela tem uma natureza dúplice, né? De tanto, você pode vê-las como ondas elétricas ou ondas magnéticas. Então, ora ela se comporta de um jeito, ora ela se comporta do outro. Até aí, tudo bem, né? Anotado. Bom, beleza. Aí, a teoria do campo, ela se destaca da teoria newtoniana porque ela demonstra que cada partícula cria uma perturbação, um campo, uma força no seu entorno, capaz de influenciar outras partículas. Então, como que o universo passou a ser compreendido depois que você tem a teoria do campo? Como uma infinidade de campos. Então, se cada partícula é tudo tem um campo eletromagnético, né? E está irradiando essa energia e sendo influenciado pela presença de outros campos. Então, imagina que você não é só uma troca da fisicalidade, assim como a gente enxerga, assim como a gente vê. Então a gente tem os campos eletromagnéticos e cada partícula vai ter seu campo. Então tudo que você está vendo que existe, é o copo aqui, né, que existe, meu corpo, a mesa, e você tem campos eletromagnéticos, né? Então toda forma de todo objeto físico ele vai ter esse campo mais forte, mais fraco, né? Com um tempero, por exemplo, da vida mais bem desenvolvida, né? Como nos ser humano, cachorro, ser humaninho que está aqui do meu lado, né? Lógico que daí é diferente, porque a volição do ser humano ela é muito mais forte, ela pode ser direcionada para as coisas, porque a gente tem a capacidade de abstração, né? Enquanto o cachorro, apesar de eu entender que eles pensam, porque quem gosta de cachorro e convive sabe disso, os outros bichos também, nossa, pássaro, né, que consegue até pegar ferramenta, determinados tipos de pássaro. Então eles pensam sim.
mas é um pensamento ainda pequeno com relação a gente. E eu até acho que eles conseguem abstrair, senão não conseguiriam usar ferramentas, né? E agora eu não lembro, gente, me desculpa, para falar do pássaro eu não saber qual, né? Mas eu acho que eu vi isso, o pássaro que estava pescando, e por isso que eu estou falando da ferramenta, porque ele conseguiu usar um pedaço de pão para atrair, ele fez uma isca, então, né, para atrair o peixe, para depois pescar o peixe. Então, foi interessantíssimo, né? Ele conseguiu elaborar um plano para poder fazer aquilo. Mas enfim, vamos lá. Então vocês já sabem que tudo é campo, né? Tudo tem ondas e aí tudo está influenciando e sendo influenciado o tempo todo. A partir dessa teoria, é possível entender a intercorrelação psíquica e energética entre encarnados e desencarnados, próximos ou distantes, pois a causa física deixou de ser um fator imprescindível. Então, olha que interessante, os campos que entram em contato, eles vão ter essa troca. Mas eu acho que é muito mais interessante a ideia ampla, porque tem vários campos, né? Mas do campo unificado, que a gente vai ver mais pra frente. Porque só com a compreensão de que o todo está em cada partícula e cada partícula está no todo, então aí independe da distância. Porque se você vê como vários campos, sim, né? Os campos interagem quando eles entram em contato. Mas se você quiser acabar com a distância, é pensar no todo unificado, que a gente vai ver depois, mas um pouquinho mais para frente. Em 1905, a gente teve a teoria da relatividade de Einstein. E o que ela dizia, né? Ela colocou por terra o caráter absoluto que a gente estava falando sobre tempo e espaço, né? Então, antes a teoria newtoniana tinha essa coisa que era absoluto tempo e espaço. Mas só para fenômeno que fosse próximo à velocidade da luz, tá? Então, vamos pegar cada coisa, cada qual no seu lugar, né? Porque isso a gente não quer dizer que a teoria de Isaac Newton fosse ruim, né? Ela abriu muitas portas, ela é bem importante. O grande problema é que ela ficou influenciando tudo, todas as coisas. A forma como a gente pensa, uma visão mais mecanicista, materialista da vida. E a gente não precisa disso, né? Para questões espirituais, para questões sobre a substância de todas as coisas. Então, a gente tem que nomear de acordo o que é o que, para entender o que se aplica, quando, onde e por quê, né? Vamos lá, o que mais que tem aqui, ó? Com essa teoria, né, que é a teoria da relatividade, o espaço e o tempo deixam de ser absolutos, considerando-se relativo ao observador. O observador compõe a variável quadridimensional espaço-tempo. Dessa forma, não era mais possível analisar o espaço sem analisar o tempo. Então, gente, assim, a loucura toda é porque tem uns experimentos que você percebe que se você colocasse uma pessoa na velocidade da luz, em outro ponto, ela estaria vendo coisas que já aconteceram ou coisas anteriores. Eu não vou conseguir fazer isso agora porque eu sou péssima disso, mas se alguém conseguir, quiser dar o exemplo aí nos comentários, eu vou ficar contente. Eu teria que estar com o livro em mãos para poder fazer uma explicação detalhada. Então, até se teve algum erro, me desculpe, mas a questão dependendo do ponto que você tá, né, a passagem do tempo para você vai ser uma e para o outro vai ser outra. Então, agora eu não lembro, o que pode ser um erro aqui para mim, se é a velocidade da luz ou a velocidade superior à velocidade da luz. Essa tá a minha dúvida. Mas depois eu pego o livro em outra ocasião e tiro aqui. Se alguém souber, já responde aqui embaixo, porque daí já deixa clareado o negócio. Né? É um dos livros do Fred Alan Wolfe que tem, e eu tenho esse livro. Então eu vou olhar depois, faz muito tempo que eu vi. Então, isso exigiu um novo pensar no campo filosófico, porque retirou a linearidade do tempo. Eu estava falando do tempo linear, né? Como consequência do passado, presente e futuro. Bom, aqui como ele está se referindo à teoria da relatividade, então eu acho que é mesmo na velocidade da luz. Se a gente estivesse viajando na velocidade da luz, como a nossa percepção seria diferente? É bem isso mesmo. Mas assim, se eu tivesse com o livro, eu poderia explicar melhor. Mas olha, imagina que você está vivendo sua vida e uma outra pessoa está viajando na velocidade da luz. Quando ela vem, ela não vai encontrar você no mesmo tempo. Né? E não porque ela vai te encontrar no futuro, ela pode te encontrar no passado, porque o tempo passou diferente. É umas loucuras. Umas loucuras, sim. Mais ou menos explicado, mas né, carece de explicações ulteriores. Se estiverem curiosos, se ninguém conseguir decifrar o enigma daqui, eu depois falo melhor usando o livro, tá? Num outro vídeo.
Isso explica porque certos espíritos explicam acontecimentos muito antigos como se fossem atuais. Então, a passagem do tempo vai depender da onde você se encontra, em qual dimensão você está. Porque você pode entrar num tempo diferente do que aquele espírito encarnado. Imagina que você está no centro, kardecista. E aí veio um espírito muito antigo que convivia com você. E aí ele tem presente para ele que aquilo aconteceu ontem, né? Alguma coisa que vocês viveram juntos. Mas em realidade, para você aconteceu há séculos atrás, para ele aconteceu ontem. Então depende da dimensão que você tá, né? Porque o tempo não é absoluto. E essa questão para a gente ter claro, a gente tem que estudar muito e ainda não fica tão claro. Mas faz sentido, tá? Racionalmente a gente até consegue explicar. E isso que eu achei fantástico quando eu vi lá atrás. Outro ponto importante da teoria da relatividade de Einstein, é uma fórmula que eu gosto de citar, porque ela desmonta, ela desmancha esse mundo material tal qual a gente enxerga, né? Então, energia é igual a massa vezes velocidade ao quadrado. O que significa isso? Que se você multiplicar, né, a velocidade da massa, então se ela tiver uma frequência bem mais rápida, todas as moléculas que compõem aquela massa que a gente vê, ela vai virar energia. E a energia também pode se solidificar se ela tiver uma velocidade mais baixa e virar matéria. Então, você pode enxergar algo como partícula ou como onda, que daí a gente vai entrar também depois na física quântica. E aqui a gente entra, né, a física quântica. O final do século XIX e início do século XX reservavam grande surpresa no campo da física. Eu acho que eu vou virar aqui um pouquinho, porque a luz está muito forte, né? Não sei se vai dar jeito, espero que sim, eu espero que melhore, vamos ver aqui. O final, então aqui, ó, o que aconteceu aqui que é interessante? A teoria da relatividade, que a gente acabou de falar, né, ela explicava fenômenos de grandes velocidades próximos à velocidade da luz. Enquanto da física quântica buscava explicar o que ocorria no âmbito das pequenas partículas. O ano de 1900 a gente pensa em Max Planck, né, que, olha só, ele descobriu que a irradiação do calor não ocorria como um fluxo contínuo de energia, mas por meio de porções, que ele chamou de quanta. Aos períodos entre as porções irradiadas, denominou saltos quânticos. Gente, é meio teórico, às vezes é meio chato, mas é o que tem para hoje. Eu não sei, eu acho tão legal saber disso aqui, mas a gente vai esquecer depois, anota aí se for importante. Para o vídeo, né? Ou então compra o livro. É mais pra gente ter uma noção, assim, porque a gente sabe dessas coisas. Hoje pra gente é lugar comum. Mas a gente não vai lembrar exatamente quem disse o quê, né? Einstein, utilizando a teoria de Max Planck, conseguiu comprovar que a luz nada mais era do que pacotes de energia e o chamou de fótons. No âmbito do microcosmo, algo que é matéria no instante, no momento seguinte pode ser energia, e assim sucessivamente. Então, o que a gente estava falando, quando a gente observa, né, no âmbito microscópico, partícula ou onda que se apresenta de uma forma ou de outra. Se tiver um observador, vai ser partícula, se ninguém estiver observando, vai ser onda, né? E esses pacotes ali de energia, né, que a gente estava falando que o Max Planck tinha falado que chamava quanta, Einstein está falando que são fótons. Só que o fóton é a partícula, tá, gente? Então, se ele está se manifestando como partícula, é fóton. E ele se comporta, né, exatamente como a luz, que ela se comporta como fóton, que é a partícula, ou como irradiação eletromagnética. Estrutura holográfica, David Bohm. David Bohm, quem foi? Ele foi um físico norte-americano que ele também deu aula na USP, no Brasil, né? E aqui que vem o todo unificado, olha que legal. As leis da física não podem ser explicadas completamente por uma ciência que divide o mundo em partes. Isso porque ele já estava entendendo as coisas, gente, e estava entendendo a questão, brincando com a questão, que como que a gente tem diversos fenômenos sobre entrelaçamento quântico, né? Por exemplo, uma partícula que ela está entrelaçada com a outra, quando você pega elas em lugares totalmente diferentes, assim, tipo uma parte do globo, uma está na China, outra está, sei lá, no Brasil, e aí você faz um spin contrário, você dá uma força para que ela tenha um spin contrário, a outra, ao mesmo tempo, vai girar igual, né? Então, você vê que a influência de é não localidade, porque quando você faz alguma coisa com uma, a outra sente na hora e ela vai ter a resposta imediata, né? Então, aqui, ó, para ele, né, para David Bohm,
a um todo inseparável no qual o observador está incluído. E ele é parte, mas também é todo. Então aqui, ó, o todo está contido nas partes. Então as partes, você pode pensar que nós somos essas partes, além de outras coisas que são partes, tá? Do todo. E essas fazem parte inseparável do todo. Gente, o todo está dentro da gente e a gente está no todo. Seria assim um exemplo, um jeito de explicar a mesma coisa. A totalidade é aquilo que é real. A fragmentação é a resposta desse todo. A ação do homem guiada pela percepção ilusória, que é moldada pelo pensamento fragmentário. Então, seria mais ou menos para que a gente tivesse uma experiência tal qual a gente tem aqui na Terra, a gente vê as coisas como sendo divididas. Mas a gente está no todo e o todo está em nós. E nada está separado. Está em constante comunicação, não tem essa separação, ela é ilusória, por isso que tem os fenômenos de entrelaçamento quântico e que a gente pensa na telepatia, que você pode conversar sem que haja necessidade de uma velocidade muito grande como a velocidade da luz, mas comunicação instantânea, de mente a mente, independente se uma está em Marte e a outra está na Terra, né? Independente se o espírito, que tem o perispírito e todos os corpos sutis, ele está encarnado ou fora da matéria, né? E aonde está, né? Então, quer dizer que tudo está interconectado. Esse conceito pode tanto ser utilizado para analisar o universo como o próprio cérebro humano. Para Karl Pribram, nomezinho chato de falar. Ele foi um neurocirurgião e aí ele falou que o cérebro, olha que legal essa ideia, hein, gente? Ele possui uma estrutura holográfica, então é tudo holográfico, né? E o cérebro também seria assim. E então ele falou que não havia partes específicas para o tato, para o olfato, para a visão, etc. Então está tudo como uma holografia acontecendo por uma expansão dessas ligações de sinapses e está acontecendo em lugares diferentes e não como a gente pensa que para cada um dos sentidos teria uma específica área do cérebro. Esse é o pensamento dele. Somos partes de um todo e cada ação individual afeta esse todo. Olha a responsabilidade, galera, que eu estava falando, que quando você faz algo, você cria um campo e esse campo influencia outras pessoas, né? Influencia o todo daquela ação. Agora, se for bem positiva, para melhor, se for bem negativa, para pior. Estejamos longe ou perto uns dos outros, em carne ou fora dela. Então, o simples fato de a gente estar respirando, a gente está influenciando o todo. Por isso que orar e vigiar é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente diz, que é para a gente não criar lixo, né, energético, mental, intelectual. Para Einstein, a teoria da relatividade, maior é a velocidade da luz, né? Para John Stuart Bell, o teorema de Bell é dele, né? O John Stuart Bell. As partículas subatômicas estão em contato entre si, além do tempo e espaço. Assim, o que ocorre com uma pode afetar a outra, independente da variável tempo. Então, independente das duas variáveis, tempo e espaço, né? Esse é o teorema de Bell. Então, pensa que são teorias diferentes da relatividade. Você tem 300 mil quilômetros por segundo, que é a velocidade da luz, que ele fala que a maior velocidade, ele falava, né, Einstein, seria essa. Mas para John Stuart Bell, não. Ele fala assim, gente, para o microcosmo, você não precisa da velocidade. Porque essa variável tempo e espaço, elas são ilusórias para as partículas subatômicas, porque elas estão em contato independente de onde elas estão. Se é independente de onde elas estão, elas são interconectadas e não tem para elas tempo e espaço, né? Campos morfogenéticos. Aí a gente entra no Rupert Sheldrake, está vivo. Vai lá ver o canal dele, eu já falei em algum vídeo, é muito legal. Ele é um biólogo inglês contemporâneo. E a obra dele, a mais famosa, né, tem diversas, a nova ciência da vida. O que ele falou aqui, que foi bem interessante, que além da matéria e da energia, existe um campo causal organizador de todos os sistemas, é o chamado campo morfogenético. Então esse campo, ele é um campo que ele tem todas as informações para todas as espécies, né? E aí entra uma das teorias do centésimo macaco, que é muito interessante porque foi uma observação. Então, imagina que os macacos numa ilha, eles descobriram que quando eles lavavam uma raiz, que era a batata ficava mais saborosa para comer. E lavavam no mar. Então, outros macacos começaram a imitar. E o comportamento foi apreendido, né? Então, um acabava passando para o outro.
Quando chegou em 99 macacos, né? Aí, independente de onde estivessem os macacos no planeta, não precisavam aprender mais. Independente de onde eles estivessem, se eles fossem comer batata, eles iam lavar a batata. Por quê? Porque foi um aprendizado, né, que foi passando de um para um e depois entrou para o campo morfogenético. Então, sabe quando você tem uma intuição, alguma coisa que você tem que fazer daquele jeito, você não sabe por quê? Porque estava nesse campo. Louco, né? Então vamos lá. Aí tem o Jorge Andréa, que ele escreveu um livro que chama Forças Sexuais da Alma. Olha que legal. Ele fala que as espécies inferiores ao homem possuem uma alma-grupo que coordena coletivamente os seres ainda não dotados de livre-arbítrio. Para esse autor, a alma-grupo é uma influência espiritual, um campo vibratório que controla a espécie a que se destina. Bom, olha que interessantíssimo, depois quando você pensa isso, com as abelhas e com as formigas. Porque vocês veem que elas têm uma organização sui generis, né? E elas pensam como, imagina das abelhas como uma colmeia, né? Como um grupo, né? As formigas também, eu já não sei qual o coletivo, né? Das formigas, mas elas pensam e agem de acordo com a função de cada uma. Então, elas não estão vivendo para elas de forma individualizada, porque a questão da volição ainda não existe desenvolvida de forma individual, né? É uma volição em grupo, então seria alma-grupo. A individualização, olha isso aqui falando, do princípio inteligente é marcado, sobretudo, pelo surgimento da vontade. E aí você vê os animais que estão mais próximos da gente, né? Como os cachorros, os gatos. Vocês veem que eles têm vontade, eles têm personalidade. Mesmo que eles sejam de uma raça, ainda que eles tenham muito forte aquela raça, mas eles já conseguem ter traços que os caracterizam, né? Vocês vão vendo percebendo que como eles são afetuosos. Eu acho que esse amor que a gente troca, né? Faz com que a gente cresça e eles também mais rápido, né? Que a gente desenvolva qualidades que são necessárias. Mas a gente consegue ver todos esses traços, né? Que apesar de não ter essa possibilidade de abstração, como a gente estava falando, eles têm características que eles são peculiares, né? O homem, porém, comanda com as suas irradiações e envolvimento as pequenas inteligências celulares do organismo a que pertence. Olha que louco, que legal, que bonito isso, né? Então, enquanto você está vendo uma alma-grupo, né, como com as formigas, com as abelhas, em que existe, então, ali de cima um comando que vai para todos aqueles seres que fazem parte daquela espécie. Quando você pensa no ser humano, imagina que a gente tem todas as células, olha que legal, né? As células que são pequenas inteligências no nosso organismo, elas estão sob a batuta, imagina um maestro, uma maestrina, né, regendo a orquestra. Então, nós, com a nossa inteligência, estamos gerindo toda a orquestra da vida inteligente, mas não tão inteligente como a que manda, né, nós mandando em cada célula. E aí, olha que bonito isso, né? A gente não é um ser individualizado, a gente, assim, de certa forma, lógico, porque a gente tem a nossa consciência desenvolvida, então a gente tem essa, não sei se poderia dizer evolução, vamos dizer que sim, né? Tratar dessa forma sem maiores indagações, mas que outras formas mais rudimentares de vida que nos são bem necessárias, elas estão sendo comandadas pela nossa vontade. Então a nossa, imagina coisas boas, quando a gente vibra de forma bem elevada, a gente está trazendo saúde, está trazendo paz, tranquilidade, para que elas possam, cada qual, desenvolver o trabalho para o qual elas foram programadas. Quando a gente já começa a ter pensamentos ruins, negativos, a gente está influenciando de forma negativa. Quando apresenta-se uma dor, alguma coisa, algum ferimento, a gente pode voltar essa energia vital, dar a qualidade da cura para ir até aquela parte lesionada e fazer com que uma cura aconteça. Isso exige treino, mas a gente ainda é como maestro e maestrina dessa grande casa, que é esse corpo biológico que a gente habita. Formações e características da psicosfera humana. Então, o que é a psicosfera? A psicosfera é como a nossa aura, né? Esse halo de energia que envolve nosso corpo. Quem usou primeiro essa denominação foi o André Luiz, dos livros espíritas kardecistas. Então, todos os seres vivos, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Mas não só isso, gente. Pedra,
planta, seja lá o que for. Se vocês virem a foto Killian, né, que tira a foto da aura, vocês vão ver que tudo tem esse campo eletromagnético, esse campo energético. Então é verdade dos campos que a gente viu lá atrás, né? A teoria dos campos do Maxwell. No ser humano, essas irradiações são enriquecidas pela atividade cerebral, pelas emoções e pensamentos, refletindo o grau evolutivo de cada um. Então, lembra quando a gente falou sobre as formas de pensamento, sobre aquilo que a gente cultiva, quais emoções predominantes que a gente tem, qual a nossa assinatura energética. Então, de acordo com isso, você vai poder ver uma pessoa que é bem sensível ou um espírito desencarnado, ele vai poder dizer sobre a saúde da pessoa, vendo a aura dela, sobre o nível evolutivo, tanto moral, né, como de quais as intenções, né, quais as emoções que predominam, qual o nível de intelectualidade. Então, você vai conseguir ver pela psicosfera da pessoa. Então, cada pessoa está envolvida pela psicosfera como se estivesse vestido por ela. E daí a gente lembra também de todos os corpos que a gente tem, que o primeiro e mais próximo do corpo físico é o duplo etérico. No duplo etérico, a gente tem energia vital que está interpenetrando tudo. Sem energia vital, a gente não poderia fazer essa interconexão com os corpos e não teria o combustível da vida, né? Então, o nosso combustível da vida seria essa energia vital, além de outros, né? Oxigênio e outros componentes necessários à vida. O Valdo Vieira, acho que vocês lembram, né? Ele trabalhou com Chico Xavier e ele depois acabou que eles ficaram apartados. E ele foi muito influente, né? Fez um grupo e aí ele criou diversas teorias. Ele era muito bom de projeção astral. Então ele pensava e passava os conhecimentos dele para esse grupo. E ele criou o neologismo Pensene. E o Pensene significando pensamento, sentimento e energia. Então, o Pensene seria a mesma coisa do que a nossa aura ou psicosfera, né? Essa aura ou psicosfera, ela reveste o organismo, resultado do somatório das radiações emanadas pelas células. A palavra aura, que é de origem latim, sopro de ar, né? Esse halo, agora, olha só que interessante, né? Então, como que eles vão avaliar? Eles que eu estou dizendo, as pessoas sensíveis ou os espíritos desencarnados. Como que eles vão avaliar se essa aura, ela tá legal ou não tá, né? O nível de cada um. Quando a pessoa ela já tem um nível muito elevado, as cores são mais sutis, né? Então, você pode ver o nível evolutivo da pessoa vivendo na matéria quando você tem cores claras. Quando você tem cores fortes, aí vai denotar cores escuras, significam o contrário. Então, energias positivas são as cores mais claras, né? São os seres mais evoluídos. E o contrário, quando, por exemplo, energia de raiva, de um monte de coisa, vermelho, preto, coisas assim. Então, a aura ela vai te dar, você pode ver condição de saúde, condições morais, intelectuais, foi aquilo que eu estava dizendo, né? Por meio da psicosfera com essas cores e pelas sensações que geram. Então, tanto quando você chega perto, você tem a questão de entender quais são essas cores, né? Pelos olhos do espírito, aquele que está desencarnado e vendo e tem essa percepção, porque no espírito você não vai ver com esses olhinhos aqui, né? Físicos, mas você tem a possibilidade de enxergar as coisas pelo perispírito, né? E você vai ver então as cores e vai sentir o que elas te trazem, quais sensações. Sensações boas, de leveza, de paz, de tranquilidade, ou sensações pesadas, de opressão, sensação muito ruim, né? Quando os fluidos harmônicos de pensamentos equilibrados de uma pessoa, de um espírito desencarnado, interagem com essa estrutura energética, podem ser absorvidos por sintonia. Então, eles podem causar bem ou mal-estar, né, a depender da qualidade dessa emoção prevalente. Os espíritos superiores têm que se densificar, a aura, né, que eles têm, para que eles não sofram ataques. Então, imagina que o espírito superior ele vai em algum lugar, né, alguma localidade do plano espiritual, que ainda tem espíritos vivendo com muitas ilusões e que estão muito densificados, apesar de estar fora da carne, para que eles não sofram ataques, então eles têm que dar uma pesada, né? Não sei como que eles fazem isso, imagino que eles começam a pensar em coisa triste, sei lá, né? Mas eu imagino que eles têm que fazer algum uso para esconder um pouco essa luz toda, né? E é isso, gente, por hoje.
A gente ainda não acabou o capítulo 5º, não falta muito, falta pouco para acabar. A gente vai depois na na terça-feira da semana que vem, falar sobre as leis do campo mental e fazer a conclusão do 5º capítulo, e a gente já inicia o próximo. Não sei se eu vou fazer o próximo, porque ele é bem específico, fala de casas espíritas, mas talvez tenha um conhecimento ali que sirva para a gente fazer de uma forma mais abrangente e genérica. Vou dar uma estudada e ver o que é interessante trazer para vocês, tá bom? Beijo para você, obrigado por ter ficado até aqui, e curte o vídeo se você gostou, curte, comenta e compartilha, tá bom? Beijo, beijo. Namastê, meu Deus interior. Saúde, seu Deus interior. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.